no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A semana tem feriado nesta segunda-feira, mas os senadores se articulam para tentar diminuir as resistências ao texto da PEC dos precatórios que foi aprovado pela Câmara Federal. O Carlos Alberto chega com essas informações porque dessa PEC dos precatórios sai o dinheiro para garantir o Auxílio Brasil. A semana começa e na agenda está a tramitação da PEC dos precatórios no Senado. O governo federal trabalha para manter o texto original da Câmara, mas muitos senadores se mobilizaram para alterar a proposta de emenda à Constituição, tornando obrigatória a volta do projeto para uma nova apreciação pelos deputados. O governo tem pressa na votação, porque conta com a PEC dos precatórios para bancar o Auxílio Brasil, benefício de R$ 400 para as pessoas que estavam inscritas no Bolsa Família. Segundo o líder do governo, senador Fernando Bezerra, a tramitação pode demorar, mas é necessária para criar um ambiente de entendimentos e dar uma oportunidade ao amplo debate, em razão da falta de consenso em torno da matéria. Bezerra tem expectativas, porém, que o Senado delibere sobre a matéria no dia 23 ou 24. Ao ser questionado sobre a possibilidade de os beneficiários ficarem sem os R$ 400 prometidos pelo governo, caso o Senado não aprove a PEC, Bezerra disse que não quer trabalhar com suposições e afirmou que os aliados do Palácio do Planalto se articulam para diminuir a resistência ao texto originário da Câmara e, com isso, avançar com a PEC. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. A semana está começando, o jornalista Beto Almeida, e na nossa agenda aqui no Bate-Papo Político, informação para você, ouvinte, sobre os projetos que tramitam no Congresso Nacional e mexem sim com a sua vida. Afinal, Beto Almeida, o governo federal espera a aprovação pelo Senado da PEC dos precatórios para começar a executar na prática o programa Auxílio Brasil, que é originário do Bolsa Família, que tinha ou tem ainda 14 milhões de inscritos, e pelo programa Auxílio Brasil, o governo federal quer começar a ampliar já a partir do mês de setembro o número de beneficiários, elevando dos 14 milhões para 17 milhões de pessoas beneficiadas com essa renda. Agora tudo depende do que está sendo discutido no Senado. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. E por isso a preocupação que vem do governo, Luzenor, em relação a esta semana pós-feriado, ou seja, a partir de amanhã, na retomada das negociações agora no Senado. É lá que a batalha vai rolar, que a bola vai acontecer, como se diz, a bola da vez. Por que isso, Luzinor? Porque é uma PEC, o governo precisa ter 2/3 e lá a votação promete ser bem apertada. Olha só, o governo já sabe que o Podemos, do Sérgio Moro, já tirou um parecer contrário. Não vai mesmo, nenhum parlamentar, nenhum senador vai votar com o governo. Ah, mas isso daí é o de menos? Não, porque a gente já sabe que o governo pode contar, por exemplo, com outros votos de outros partidos de centro, vamos dizer assim, como é o caso do MDB, que tem 15 senadores, e o PSDB, que tem 6 senadores. Olha, 15, 6, 21 votos. Desses 21 votos, o governo já sabe, deverá ter alguma divisão. O PSDB, por exemplo, amanhã, terça-feira, tem reunião da bancada para definir, ou pelo menos começar a deliberar um posicionamento sobre isso. Qual é a expectativa então? O governo quer, até ali o dia 24 de novembro, bater o martelo em relação a isso, porque precisa ter agilidade para exatamente, Luzinor, não atrapalhar, inclusive, a feitura, a aprovação do orçamento e a previsão de verba que precisa para a questão do novo Auxílio Brasil. As dúvidas e a incerteza sobre quem terá ou não direito ao novo programa Auxílio Brasil, nova denominação do Bolsa Família, fazem multiplicar as filas em todo o país. São milhares de pessoas, jornalista Beto Almeida, com dúvidas se poderão entrar no Auxílio Brasil. São homens e mulheres que tinham como única fonte de renda o auxílio emergencial.
O Ministério da Cidadania tem informado que não é preciso atualizar o cadastro único, CAD único, e quem está no Bolsa Família entrará automaticamente no Auxílio Brasil. O governo federal garante ainda que todos os habilitados ao programa serão contemplados. Qual é a questão, Luciano? Que muita gente tem corrido para os CRAS, para as filas, a gente tem observado isso em várias cidades. Bom, vamos lá. Primeira orientação é: quem já hoje está recebendo o benefício do antigo Bolsa Família, não tem que ir para a fila, não tem que se preocupar, nem cadastro vai precisar fazer. O que tem aí de fila de gente preocupada é de pessoas que na realidade podem se enquadrar dentro dos critérios do novo Auxílio Brasil ou que vinham recebendo o auxílio emergencial e essas pessoas naturalmente não tinham ainda o Bolsa Família. Aí sim reside a preocupação. Mas o governo prometeu que até sexta-feira, no máximo, vai estar saindo, Luciano, com as regras bem claras, bem definidas sobre quem tem direito, quem pode estar enquadrado dentro do benefício do novo Auxílio Brasil. E precisa mesmo fazer isso. O governo, na realidade, atrasou na feitura desses critérios, Luciano, porque deixa as pessoas feito barata tontas. Isso significa dizer claramente essas filas de gente que está desempregada, de pessoas que perderam o auxílio emergencial e que simplesmente vê na perspectiva do Bolsa Família uma saída, Luciano, de manutenção das suas necessidades básicas. Lembre-se, nós estamos falando de R$400 mensais. Isso vai fazer sim falta ou acrescentar muito ao orçamento das famílias. E vamos falar agora sobre o orçamento, mas dessa vez orçamento da União com dinheiro para o estado do Ceará e para os municípios. O governador Camilo Santana convidou os deputados federais e senadores para acompanhá-lo em uma visita na próxima quinta-feira às obras de construção do Hospital Universitário da UES no bairro Itaperia, em Fortaleza. Camilo quer que parte do dinheiro das emendas de bancada, que tem liberação obrigatória pela União em 2022, seja destinada à área da saúde. O orçamento da União, jornalista Beto Almeida, será votado pelo Congresso Nacional até o dia 22 de dezembro, antes do início do recesso parlamentar do final de ano. E o prazo para a apresentação das emendas ao orçamento de 2022, tanto das emendas individuais quanto as de bancadas, terminam amanhã, dia 16. É claro que, como você falou aí, o governador Camilo chamou a bancada federal para conhecer o hospital de campanha, aliás, o hospital regional que está sendo construído dentro da UES, porque o orçamento ainda vai entrar em fase de discussão, vai passar pela comissão, vai ao plenário e até lá tem tempo de se trabalhar exatamente a inclusão das prioridades que o estado do Ceará tem dentro daqueles 215 milhões, né, Luciano? 212 milhões de reais. Milhões de reais. Aí sim, ir refinando as necessidades, as prioridades. É por isso que ele está convidando, porque o hospital universitário tem prioridade, é prioridade para o governo do estado, inclusive para atendê-los, uma parcela significativa da região metropolitana de Fortaleza. E hoje é feriado, Beto Almeida. Comemora-se o que hoje, Beto Almeida? Os ouvintes certamente irão dizer, será que o Beto Almeida perdeu também o mapa da história política? Da monarquia para a república, Beto? Não, aí eu não perdi, não. Eu quero lhe dizer... você é professor, né, não, Beto Almeida? Eu fui professor. Fui professor de história, cheguei a cursar ainda 2 semestres ainda na Universidade Estadual do Ceará. Então, a gente tem hoje, nessa data, a proclamação da República, como você disse, a transição saindo da monarquia para a República que somos hoje. E daqui a pouco vamos conversar no Jornal Alerta Geral com o secretário de Saúde do Estado do Ceará, ex-secretário de Saúde do Estado do Ceará, médico Dr. Cabeto. Na nossa pauta, na nossa conversa, avaliação sobre as mudanças, as transformações na área da saúde nos últimos 3 anos do Ceará e também eleições 2022. O Dr. Cabeto ganhou visibilidade na área da saúde, é um médico respeitado, que tinha uma inserção importante na vida universitária e também na atividade médica antes de assumir o cargo de secretário e ganhou ainda mais visibilidade. Por essa razão, tem um nome lembrado para compor a chapa ao governo do estado em 2022. Daqui a pouco.